Olá, queridos, boa tarde. Olha quem voltou, eu mesma louca para falar de literatura brasileira com você. Estamos aqui ao vivo para mais uma aula da nossa jornada ampliada. Eu sou a professora Ingrid. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, onde o nosso assunto eu já falei para você, será literatura brasileira. Na semana passada nós ficamos acordados aí acerca de algo, não foi? Como o assunto literatura brasileira é bastante extenso, e que para que eu consiga tratar aí, de maneira bastante peculiar com você, bem explicadinha, e que o seu professor consiga dar continuidade aí na aula presencial, nós iremos dividir aí, esse estudo em alguma semana. E para essa semana nós veremos aí 3 escolas literárias importantíssimas aí para a cultura brasileira. Importantíssimo para a nossa identidade enquanto nação, tá bom? Então, tela cheia para nós. Bom, mais uma vez, eu quero aqui relembrar com vocês o início da nossa literatura. A literatura brasileira é um desdobramento da literatura lusitana. Ou seja, o que é a literatura lusitana? Aquela que veio lá de Portugal, tá bom? Ela surgiu a partir da atividade literária incentivada pelos jesuítas, após o descobrimento do Brasil durante o século XVI. Então você viu aí na nossa última aula que nós estamos fazendo todo um passeio aí, não só pela produção literária, mas por todo o contexto histórico que permeia aquele tempo. Tudo que está envolvido ali desde o século XVI, que é onde nós começamos aí a nossa produção literária, tá bom? E aí eu já te contei essa história, já falamos sobre colonização do Brasil, qual foi o papel dos colonizadores aí na literatura, qual foi o papel dos jesuítas. E aí, lá naquela aula, nós chegamos aí até o século XVIII, certo? Nós ainda continuaremos no século XVIII. Só que agora, nesse mesmo século, nós iremos falar o quê? De romantismo. Na próxima tela, eu vou colocar para você um slide onde nós iremos introduzir aí qual foi aí as características deste movimento literário, tá bom? Tela cheia para nós. Aqui no romantismo, eu deixei destacado para você 3 aspectos importantíssimos aí dessa escola literária. Eu preciso que você saiba que o romantismo, ele começa lá na Europa no final do século XVIII, tá bom? E aqui no Brasil, de fato, ele é desenvolvido somente no século... Deixa a professora apagar aqui, para colocar o século certinho para você. No Brasil, ele só é desenvolvido realmente a partir do século XIX, tá? Mas ele já começa no século XVIII. Aqui nós temos no século XIX, certo? Pois bem, lá no século XIX, nós ainda éramos muito influenciados pela literatura que vinha da Europa. Contudo, aqui nós começamos a, de fato, desenvolver uma literatura que ela, de fato, vem valorizar as características aí do nosso país. E aí nós já inserimos aí um aspecto, uma característica importantíssima do romantismo, que é o nacionalismo. Veja bem, se você observar, eu coloquei cada uma dessas características acima de uma imagem, não é? No nacionalismo, nós temos aí a importantíssima imagem, ilustração sendo desenvolvida de quem? Do indígena, que era tido como um herói. Então, aí no romantismo, os nossos autores começam a escrever aí, tratando de alguns aspectos. E o primeiro dele é esse indígena que é herói. Essa imagem do indígena que é construída como alguém forte, que luta, que protege a terra, que tem essa importância. E por que isso? Porque se você se lembrar bem, por mais que nós fomos marcados aí pela escravidão no nosso país, os autores, os intelectuais daquela época enxergavam o quê? Que de fato a pessoa negra, ela não era originária do nosso país. Então não tinha como ela representar aqui. Se nós fôssemos também trazer um homem branco, como um herói aí daquele tempo, também não teria muita noção. Por quê? Porque o homem branco, ele veio da Europa. E quem seria o personagem perfeito para ser desenvolvido, trabalhado, para de fato trazer um aspecto nacionalista aí para essa literatura? Isso mesmo, o indígena. Então eu quero que você perceba, se você for lá pesquisar algumas obras, você vai ver como isso se desenvolve perfeitamente, tá bom? Tela cheia para nós mais uma vez. Então, o nosso primeiro aspecto é esse. Nós temos aí a característica marcante no romantismo, do nacionalismo, representado principalmente pelo indígena com essa figura de herói da nação.
Outro aspecto importantíssimo do romantismo é o quê? O pessimismo e o egocentrismo. Lá naquela época, a mulher era muito idealizada. Aqui nós temos ainda, na poesia principalmente, os aspectos daquela mulher que ela é tida como perfeita. Aquela mulher que não erra, ela é delicada, ela é bela, é pronta para se casar. Então aqui, muitas das vezes, esse homem, que ele não tem coragem de fato de conhecer aquela mulher, ele não tem um relacionamento amoroso sendo desenvolvido, mas o poeta, ele idealiza. Muitas das vezes a mulher aqui, durante a poesia romântica, nós vemos que ela é muito retratada como um ser angelical, um ser perfeito, muito belo, né? Muito delicado. Então você vê como isso é retratado. Tá, professora, mas o que é que o egocentrismo e o pessimismo têm relação com isso? Naquela época também, durante a produção literária, e eu só quero que você se lembre, aqui nós não temos mais a predominância somente da poesia. A prosa, as narrativas começam a ser desenvolvidas e escritas pelos nossos autores nacionais, tá bom? E aí, naquele tempo, havia-se aí essa mulher idealizada, essa vida que era idealizada. Fala-se também muito aí que no romantismo havia aí uma tentativa dos autores, por meio da literatura, de fugir daquela realidade caótica. Porque deixa eu te contar, naquela época, em 1800, acontecia muitas mudanças no nosso país. Houve aí a Inconfidência Mineira, que é um pouquinho antes, né? Do início aí do romantismo no Brasil de fato, houve aí proclamação da República, independência do Brasil. Então as transformações políticas, elas traziam também aí uma sensação de incerteza, de insegurança para a pessoa que vivia aqui nesta nação. E não só aqui, porque durante aquele tempo também estava acontecendo o que é conhecido como Revolução Francesa, que foi quando a burguesia, né, se revoltou ali com os altos impostos, se revoltou ali com o privilégio que o clero e a nobreza possuía e se revolucionou contra aquele sistema. Tentou e conseguiu derrubar o sistema de monarquia ali na França, o que também trouxe aí alguns impactos para o nosso país, porque afinal nesse tempo o Brasil ainda é colônia. Como eu te falei, é aí durante esse mesmo tempo que o Brasil vai conseguir a sua independência. Isso tudo traz marcas o quê? Para a produção literária. Então esse sentimento de pessimismo aí, de fuga da realidade, era uma maneira que os autores conseguiam aí, né, tinham de fugir aí desse sistema totalmente caótico que se vivia àquele tempo, perfeito? Então essa é uma característica muito importante, a lamúria, o lamento, né? Ali fala-se durante a poesia e também em muitos escritos aí da prosa, é muito retratado esse desejo pela morte. Parece que a morte vai ser o fim de tudo, né? Vai ser a salvação muitas das vezes aí dessa pátria, dessa nação, dessa pessoa que vive esse tempo de incertezas, tá bom? Tela cheia para nós mais uma vez. E aí nós temos outro aspecto muito tratado, que é o aspecto da liberdade. Começava-se aí nesse ano, né, o primeiro contato da nossa nação com ideias abolicionistas. O que são ideias abolicionistas, professora? Você sabe, pessoas negras de origem ali, né, do continente africano foram trazidas para o nosso país para serem escravizadas. Viviam em condições ali totalmente desumanas. E o que é que acontecia ali com essas pessoas? Elas, infelizmente, né, tinham essa vida aí como se fossem tratadas realmente como animais. E ali começa-se a movimentar movimentos abolicionistas. E aí nós temos o marcante, né, a marcante poesia escrita por Castro Alves, chamada de Navio Negreiro, onde ele trata aí, ele lamenta muito, ele questiona a Deus do porquê que essas pessoas são escravizadas, por que essas pessoas merecem viver nessas condições totalmente desumanas. Então esses aspectos, esse desejo pela liberdade é muito retratado na poesia e também na prosa, tá bom? E aí, antes de nós partirmos para a nossa próxima escola literária, eu só quero te lembrar que o movimento romântico ele é marcado por 3 gerações. E cada uma dessas gerações ela vai ter um aspecto mais forte. Um do nacionalismo, outro do indianismo, outro do romance, que ele é mais urbano. Mas isso aí vai ficar um assunto para outra hora, porque afinal, essa aula nós não estamos tratando apenas, né, do romantismo. Nós queremos tratar de outras escolas literárias. Contudo, o que é mais importante eu já tratei aqui com você. Se você deseja se aprofundar, mais adiante, né, depois em mais algumas aulas, nós iremos ver e tratar sobre alguns livros. Mas você já pode ir pesquisando aí, vendo vídeos e curiosidades que vão aprofundar mais o seu interesse aí por essa escola literária, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide? Bom, nós caminhamos mais um pouco, ainda estamos aqui no século o quê? 19, tá? Deixa a professora apagar.
nós ainda estamos aqui no século XIX e chegamos no realismo. E aí, esse cara aqui, ele é o cara até os dias de hoje. Existe aí uma frase, né, que pessoas ligadas à literatura dizem assim: se você quer ser imortalizado, escreva um livro. E esse rapaz aqui, olha, que a professora está destacando aqui, ele de fato foi imortalizado. Ele é o grande Machado de Assis. Ele é a cara do realismo. Foi o seu livro, né, Memórias de um Sargento de Milícia, que trouxe aí, de fato, né, o nosso primeiro contato com o realismo. Tá, professora, mas o que é o realismo? A primeira característica importantíssima desse movimento literário, que você vai guardar aí no seu coração, é que o quê? Ele vinha para se opor totalmente ao romantismo. Mas por quê, professora? Porque, como eu falei para você, ali no romantismo, ainda havia, né, os autores tratavam ainda, de certa maneira, de um mundo bastante idealizado, de um romance idealizado, de uma vida social idealizada. E o realismo, como o nome dele mesmo vem nos dizer, ele não queria isso não. Ele queria tratar de aspectos reais. E aí, partindo desse pressuposto de que ele vinha, né, para combater as ideias românticas, nós já temos um outro aspecto importantíssimo. O realismo, ele criticava muito a burguesia. Eu te falei lá, né, que o quê? Que acontecia na época do romantismo a Revolução Francesa, em que a burguesia, ela ganhou força e ela passou ali a combater tanto o clero quanto a monarquia. A partir disso, a própria burguesia, ela ascendeu na sociedade. E se você não sabe, burguesia é uma classe de pessoas que elas detêm os meios de produção. São as pessoas aí consideradas riquíssimas hoje em dia, né? Que realmente são donos de grandes marcas, grandes nomes que nós conhecemos aí no mercado capitalista. E aí, quando essa burguesia ela conseguiu derrubar ali a monarquia, o que aconteceu? É claro que ela ascendeu ao poder. O poder estava na sua mão. Então, se antes era a monarquia e o clero que tinha privilégios, agora não. Quem obtinha os privilégios era a burguesia. E o realismo, ele vinha realmente para criticar esse excesso de privilégios que somente uma classe estava detendo aí durante aquele tempo, tá bom? Tela cheia para nós. Então, nós vemos no realismo uma necessidade de objetivismo. Chega de fugir da realidade, chega de ficar tratando aí um mundo com idealismo. Nós queremos mostrar de fato ali o que realmente está acontecendo, como realmente é a vida, como realmente tem se desenvolvido aí, né, as grandes metrópoles, como tem se desenvolvido a vida das pessoas. Aqui nós vemos também a veracidade de fatos. Então, fatos reais, eles são levados ali, né, para a literatura para ser retratado, para que as pessoas realmente, de fato, conheçam o que está acontecendo. E quando nós falamos ali, né, que é, de fato, uma maneira, né, das pessoas conhecerem o que, de fato, está acontecendo, por que isso? Porque se nós pegarmos aí a nossa última aula, onde nós vimos aí os 3 primeiros movimentos literários que circularam pelo nosso país, quero que você se lembre que, naquela época, não era qualquer pessoa que acessava um livro. Não era qualquer pessoa que poderia acessar a literatura, não. Ela era mais voltada ali, de fato, né, para pessoas que estavam ali ligadas ao clero, à nobreza. A partir do romantismo, não. E principalmente no realismo nós vamos ver essa característica. A literatura, ela é democratizada. Ali passa-se a publicar em jornais, em folhetins, o quê? Essa literatura que é construída dias após dias. E aí, como é, né, o meio de imprensa mais forte que existia, se espalhava por muitos lugares, muitas pessoas ainda que pobres, né, que faziam parte da classe mais baixa que existia, elas conseguiam o quê? Acessar essa literatura por meio do jornal. Então, há uma popularidade. E aí, os críticos daquela época, os intelectuais, quem produzia literatura, viu nisso uma oportunidade de escancarar para a sociedade que, olha, aquele grupo, ele detém ali todos os privilégios, e você não, você paga altos impostos, você está sendo aí totalmente, né, precarizado para que você consiga aí manter os luxos e a vida boa que outros levam, e você acha ainda que está no meio daquele povo. Então, o realismo, ele trazia muito isso. E de que maneira, prof? Tela cheia para nós vermos. O realismo, ele utilizava de uma linguagem bem descritiva e detalhada. Então, detalhava-se ali a maneira do povo viver, detalhava-se ali, né, o lugar onde se passava, o tempo onde se passava, essas histórias que hoje nós lemos aí, né, em livros de prosa, assim como também lemos aí em algumas poesias, certo? E Machado de Assis, ele fazia isso com perfeição. Não é de à toa que hoje ele tem o maior nome aí do nosso século, e acredito que vai permear para sempre como o nosso maior escritor.
Aqui, como eu falei para você, havia essa necessidade o quê? De trazer a veracidade dos fatos, tratando de temas sociais, temas urbanos. Naquela época já começou a se desenvolver de fato grandes metrópoles até no Brasil, tá bom? Então esses temas urbanos ligados ao trabalho, né, à prostituição, a muitas coisas eram tratados aqui. E temas do cotidiano normal, casamentos, né, vida de comércio, de comerciantes e assim. E como eu falei, havia uma crítica à elite burguesa. Então aqui eu quero que você perceba aqui. Aqui nós ainda temos aí a literatura sendo tratada como um meio para trazer à tona esses assuntos, mas não como na nossa próxima escola eles serão trazidos. Realmente, enquanto aqui se fala, olha, o político ele é corrupto, olha, a mulher engravida sem estar casada, porque naquela época era um fato que trazia muita alarde, né? Era uma vergonha uma mulher ter um filho sem ela ser casada com um homem. Na nossa próxima tela nós veremos como de fato isso passou a ser desenvolvido. Vamos aí para o nosso próximo slide. Aí o naturalismo, ele é como se fosse um complemento do realismo. Por quê, prof? Porque como eu falei para você, ali no realismo passou-se sim a criticar essa sociedade, a tirar essa idealização da mulher perfeita e trazer a mulher que erra. O naturalismo ele é chamado assim porque de fato ele vai escancarar isso. Existe um livro importantíssimo para a literatura chamado O Cortiço. Ali você vê escancarado ali por Aloysio de Azevedo um fato como o naturalismo ele era tratado. Ali ele vai tratar de vários temas, como prostituição, né? Como o descobrimento da mulher, do seu corpo, a maneira ali, né? Como às vezes ocorria traições, ocorria ali adultério nos casamentos, porque até no realismo isso não era tratado da forma como o naturalismo ele trata. Então ele vem bastante, não só para falar, mas para escrachar ali, né, esses sentimentos que eram próprios da natureza humana. Aqui nós vemos de fato descrições de relações entre homem e mulher, de relações muitas das vezes, né, que não eram tidas como as comuns, que eram relações que não eram heteronormativas, tá bom? Nós temos aqui, no naturalismo, a forte marca da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É uma linguagem que ela não está totalmente presa a regras. Até o realismo, nós temos aí Machado de Assis e todos aqueles que escreveram nessa época, uma linguagem bastante clássica, né? Ela não trazia gírias, ela não trazia neologismos, não. Era bem clássica essa linguagem, já no naturalismo, não. As gírias são bem retratadas, a maneira como a pessoa, vamos supor ali, que havia um regionalismo ali do Nordeste. Isso é trazido aqui nos textos. Por isso que é chamado naturalismo. Mostra a faceta natural do homem, sem qualquer necessidade de se esconder ali os sentimentos e as vivências daquela sociedade. Aqui também abusa-se e usa-se muito de detalhes descritivos. Então, as descrições de cenas, de relacionamentos, de lugares, de tempos, são bem detalhadas. Como eu disse, falava-se muito aí desses sentimentos humanos. E nós temos aqui um destaque especial para o sensualismo. Então, aquela mulher que ela é sensual, realmente, ela é muito bem retratada, ela é muito bem descrita aí pelos autores naturalistas. Assim como o erotismo, a ligação realmente com o que é erótico, com o que é próprio da sexualidade humana. Havia também descrições patológicas. Doenças, professora? Não. A inveja, o ciúme, a ganância são aspectos que eram bem retratados aí nessa escola literária. E para que você tire suas dúvidas, para que você mate a sua curiosidade de como isso se desenvolvia, eu indico que você lê um texto. E aí eu indico para você o quê? O texto O Cortiço de Aloysio de Azevedo. Você vai ver que todos esses aspectos que eu trouxe aí, como ponto principal na nossa aula, ele é muito bem retratado e descrito pelo autor, tá bom? A sua prof vai ficando por aqui, agradeço aí a sua companhia comigo, espero que você não se esqueça que na semana que vem nós temos mais um encontro marcado aí para falar de literatura. Tchau!